por gentileza, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Queria compartilhar dois momentos que eu creio que Deus falou comigo em relação à igreja. Uma palavra que está aqui na segunda carta de Coríntios, que diz assim: quisera eu suportasses um pouco mais na minha loucura, quando Paulo chama com firmeza a atenção da igreja lá de Corinto. E ele diz: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O nosso caminho de fé, ele tem essas características: simplicidade e pureza. Estando lá em Parnavaí no final de semana passado, na sexta noite, nós estávamos num restaurante lá com 40 casais. Aliás, eles mandam saudações aqui para a igreja. E foi uma noite bem gostosa ali com os casais. E o Clóvis, que é o dono do restaurante, ele ofertou toda a comida. E os irmãos ali levantaram uma pequena oferta, para ajudar a pagar os que estavam trabalhando na cozinha. E o Clóvis, ele tem dois quadros na parede dele que me remeteram a uma visão, um sonho que Deus me deu há muito tempo atrás, quando eu estava sendo guiado num carro e alguém estava dirigindo, não sei quem, eu acho que era um anjo, e ele vinha me falando da herança que Deus tinha estabelecido para a minha vida. E nós estávamos andando, e do lado esquerdo, do lado direito, era uma fazenda muito grande, e havia um campo assim, já bem pronto, bem maduro, para a colheita de trigo. E aí nós chegamos ele subiu sobre a sede da fazenda, uma casa simples, grande, mas simples, e ele abriu a garagem. E ele falou como meu pai cuidava daquela fazenda. Meu pai não era fazendeiro, mas meu pai dos céus é. E ele disse: seu pai, ele deixou essa herança aqui para você. E quando ele abriu a porta da garagem, tinha dois Fuscas brancos parados ali. E ele deu: o teu pai, ele administrava essa fazenda com esses dois Fuscas. E um chamava simplicidade e outro se chamava austeridade. É a maneira como ele tocava a fazenda. E eu vi, ele tinha essas figuras ali muito bonitas. Eu me lembrei e agradeci a Deus pela palavra dele. E esse texto diz que a nossa fé em Cristo, ela tem essa característica. Ela tem essa característica da simplicidade e da pureza. E a serpente, como é colocada aqui, o diabo, muitas vezes pode querer complicar alguns caminhos e dizer: não é tão fácil assim. É um pouquinho mais complicado as coisas. E a gente fica às vezes engendrando em alguns caminhos de pensamentos que nos afastam dessa simplicidade, dessa pureza. E orando sobre esse trimestre que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, essa é uma das coisas que me veio com um tom assim, para a busca daquilo que o Espírito Santo quer falar e renovar no nosso coração. Outra coisa que eu estava ouvindo um testemunho do irmão numa reunião de oração, e ele dizia assim, que ele estava tratando com uma pessoa, e a pessoa, ela estava muito feliz quando ela estava no culto da igreja e participava ali. E ela, quando estava no mundo, ela tinha suas dificuldades, e ela se sentia que, como na igreja ela tinha uma máscara, e lá fora ela era na verdade quem ela era. E creio que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve uma revelação assim. E ele disse: não, é bem o contrário. Na igreja você realmente é quem você é em Cristo Jesus. Uma pessoa liberta, uma pessoa que está à vontade, uma pessoa que ama, cheia do Espírito. Você percebe a vida no Espírito. E quando vai estar lá no mundo, você veste aquela máscara
para que as pessoas te aceitem daquele jeito que o mundo espera que você seja. Eu achei isso divino, eu achei isso uma inspiração para nós entendermos os momentos que nós vivemos quando nós estamos juntos na presença de Deus e louvando no meio da oração, nós percebemos a presença dele. Esse é você. E buscar a presença de Deus é algo do mais precioso que você e eu temos. Um irmão uma vez disse: pastor, acho que eu vou mudar para a igreja, porque quando eu estou lá, eu me sinto tão livre, tão cheio. Quando eu estou fora aqui no meu trabalho, eu me sinto tão oprimido. E hoje eu gostaria de dizer para ele que aqui ele é quem ele verdadeiramente é em Cristo Jesus. E lá fora você pode ser assim também, como você é aqui. É só deixar o Espírito Santo te guiar nesse processo. Amém, queridos? Glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje, ela é uma mensagem muito simples, é agradar ao Pai. Agradar ao Pai. Nós temos na nossa declaração de missão, que é baseada na visão que Deus nos tem dado de um povo que é íntimo de Deus e na sua intimidade contagia as pessoas. Um povo que ele tem alegria de servir e serve uns aos outros debaixo de uma alegria tremenda e tem a satisfação de servir no grupo familiar, nas celebrações, onde se move no seu dia a dia. Deus nos tem dado a visão de uma igreja preocupada em servir o seu próximo com os seus dons e assim trazer as pessoas para dentro do reino de Deus. Aquilo que Deus nos tem dado a servir as outras pessoas com esses dons. A igreja, ela é o corpo de Cristo e ela precisa ser vista nessa visão. Como nós estamos conversando hoje de manhã, o texto de Efésios diz que a igreja, ela é a plenitude do Senhor Jesus. Quando você se reúne e vem para a igreja, você experimenta essa plenitude que vem da própria presença do Senhor. E quando nós somos igreja, nós experimentamos essa alegria de ser como Ele é e de servir como Ele. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. E João escreve na sua primeira carta, ele diz: assim como Jesus é, hoje, nesse instante, você é nesse mundo. A maior marca na vida do Senhor Jesus, quando você olha para Ele, e se fosse para resumir uma palavra, toda a escritura que de alguma forma para mim define todo o relato da palavra de Deus, ela tem a ver com a palavra relacionamento. E o Senhor Jesus ele era marcado por causa desse relacionamento com o seu Pai. E pelo fato de ele chamar ao seu Deus de Pai, ele não foi aceito, porque ele se fazia a si mesmo filho de Deus com isso. E isso as pessoas não aguentaram, por causa disso ele foi crucificado. Nós fomos gerados por Deus a partir do relacionamento dele com ele mesmo, quando ele disse: façamos. Você e eu, nós somos ideia do próprio Deus. Desde antes da fundação do mundo, antes de gerar Adão e Eva, você já estava no lombo de Adão e Eva, já estava no lombo de Deus. E Deus já sabia que você viria a existir. E Ele já te conhecia pelo nome. E isso se entende no Espírito. Uma nova vida, ela é gerada como? A partir do relacionamento. A partir do relacionamento que você tem com a pessoa, que você compartilha o Senhor Jesus com ela, você vai gerar uma nova vida. Você vai trazer um novo nascimento pela maneira como você se relaciona com essa pessoa e fala do amor de Deus para com ela. O novo nascimento, ele ocorre por meio de relacionamentos. E o Senhor Jesus vive e viveu aqui na terra a partir do relacionamento com seu Pai. Esse era o grande pulo do gato. Esse era o grande diferencial da presença do Senhor Jesus sobre a face da terra. Não era pelo fato dele ser Deus, como ele era, porque ele tinha se despojado de tudo aquilo que era a figura, de tudo aquilo que era a sua divindade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Ele abriu mão de tudo. Ele não segurou para si. Ele veio e encarnou como um ser humano, como você e eu. E ele viveu e mostrou que a vida se vive no relacionamento com o Pai. E ele tem essa declaração, para mim é uma declaração que marca, e eu gosto de lembrá-la novamente. Você já me ouviu pregar, eu já preguei não sei quantas vezes ainda vou pregar sobre esse texto com você de tempos em tempos. Quando ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só,
Porque eu faço sempre o que lhe agrada. O contexto dessa declaração, dessa história, é a história daquela mulher que foi pega em adultério e foi trazida para a presença de Jesus. E a lei ordenava que essa mulher fosse apedrejada até a morte, porém Jesus, ele veio com graça e veio com verdade, e ele trouxe salvação para essa mulher e perdão dos pecados dela, e deu a ela uma nova oportunidade de caminhar e usufruir a vida de uma maneira digna. Na sequência, o Senhor Jesus, quando essa mulher sai de cena, o Senhor Jesus diz para aqueles que estão ao seu redor, e diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Versículo 12. As pessoas que viviam na lei questionaram ao Senhor Jesus a pessoa dele, que ele testemunhava em toda a discussão do seu relacionamento com o seu pai, dizendo que o pai o havia enviado. E nesse contexto aqui, se você ler com atenção, você vai ver que as pessoas ali, por causa dessa declaração do Senhor Jesus, estavam prontas para matar ele. E não só mataram ele, não conseguiram matar ele, porque não era a hora ainda do Senhor Jesus morrer por nós. E antes desse versículo, no 28, ele diz assim: quando levantardes o Filho do Homem, falando da morte dele, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele fala: quando vocês me crucificarem, vocês vão perceber quem eu sou, vão perceber quem eu na verdade sou. E na cruz houve um que reconheceu isso, que não era judeu, que não estava debaixo da lei. Ele olhou para Jesus e viu como Jesus morreu, e ele disse: esse verdadeiramente era filho de Deus. O Senhor Jesus declara aqui: eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Esse era o foco da vida dele, princípio, isso norteava ele. Maneira de pensar, a maneira de tratar uma mulher, a maneira de enfrentar uma situação como ele acabara de enfrentar com a mulher adúltera, a maneira como as pessoas discutiam com ele. Ele inclusive diz num texto aqui de João que ele só falava o que o pai lhe prescrevia. Ah, como um papagaio? É. Ele falava o que o pai lhe falava no ouvido. Ele transmitia a palavra que ele recebia. E ele tinha a visão aberta, ele via como o pai agia, e assim ele agia na vida das pessoas. E o momento que o Senhor Jesus tomou ali para riscar aquele chão e escrever alguma coisa ali, foi provavelmente o momento que ele usou para orar ao seu pai, perguntar: e agora, pai, o que eu faço? Como é que eu saio dessa? Como é que eu abençoo essa mulher e como é que eu abençoo esses que estão querendo trazê-la? Como é que a graça se revela num momento assim? E a marca do Senhor Jesus, quando nós olhamos, temos essa marca: ser como Ele e servir como Ele significa simplesmente agradar ao Pai. Ter isso em mente, como eu conduzo o meu trabalho, como eu reajo a uma situação desagradável, como eu trato com uma pessoa, como eu trabalho com a minha alma, como eu conduzo a minha alma para ser submissa às coisas do Espírito. Agradar o meu Pai. E é interessante que antes do Senhor Jesus fazer qualquer coisa, ele escutou essa voz. Leia aqui comigo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Antes de fazer qualquer coisa, antes de agir, fazer qualquer milagre, antes de fazer um milagre num casamento, esses dias eu vi, gostei da expressão. O Senhor Deus, Ele criou o casamento, criou Adão e Eva, estabeleceu o casamento. E a partir dali Ele começou a agir com a humanidade. Quando Jesus, o primeiro lugar onde o Senhor Jesus fez o milagre foi num casamento, onde Ele trouxe a restauração, o entendimento, né? E antes de Jesus fazer qualquer coisa, Ele recebe essa palavra que veio do céu, a manifestação do Espírito Santo sobre Ele. E o seu pai bradou do céu: você é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me agrado.
E essa é a primeira coisa que você precisa escutar a cada manhã, a cada desafio. Você é meu filho, você é minha filha amada, e eu tenho prazer na sua vida. Você crê nessa palavra? Essa é a sua identidade. Você é uma pessoa amada pelo seu Pai. Hoje, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa receber essa graça. Meu Pai Celeste me ama, e por meio de Cristo Jesus, Ele se agrada de mim. Antes de conseguir agradar ao Pai com alguma coisa que você venha a fazer, Ele se agrada quando você crê na palavra dEle sobre a sua vida. Ele se agrada da sua vida. Ele tem prazer na sua vida. Quando você se sente a pior pessoa, sua alma te acusa, o seu espírito diz para você: mas o Pai nos ama. O Pai ama a gente. Ele tem prazer na nossa vida. Mesmo quando você tropece e erre e se entristeça por ter entristecido o coração do seu Pai, o Espírito Santo vai falar para o seu coração, e o seu Espírito vai testificar dentro de você: você é um filho amado, você é uma filha amada. Nessa segurança o Senhor Jesus caminhou. Nessa segurança Ele enfrentou, seja uma tempestade, seja os acusadores que queriam pegar Ele nesse contexto dessa história em João 8, seja enfrentando a cruz. Ele sabia que o Pai amava Ele. Ele sabia que o Pai era com Ele, que o Pai caminhava com Ele em todas as circunstâncias e que ajudava Ele em tudo. A identidade nunca pode se perder, de que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa benquista, que você nasceu pela vontade do seu Pai. Isso lhe liberta para amar as pessoas, lhe liberta para servir as pessoas, isso lhe liberta para ser um instrumento de Deus aonde quer que você esteja. Seja com uma pessoa bradando e gritando contra você, você no seu espírito pode saber: você é uma pessoa amada, essa pessoa está me rejeitando, mas o meu Pai me aceita, e porque o meu Pai me aceita, essa pessoa que me rejeita, eu posso amar ela, eu posso perdoar ela. Eu não sou refém de o que alguma pessoa diz. Os céus bradam para a minha vida: você é uma pessoa amada. Pode dar um glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus. Nada e ninguém pode separar você do amor do seu Pai. Se um principado, com toda a sua opulência e grandeza e toda a força que ele quer impor sobre a sua vida, e dizer que você não é, o seu Pai diz que você é. Não há nada e ninguém que possa separar você do amor. O amor dele é incondicional. Hoje você pode estar e viver com esta certeza em seu coração. E eu quero orar por você nessa hora. Eu vejo que essas coisas não se assimilam na alma. A alma, ela escuta isso, já esquece. A nossa mente, o nosso raciocínio natural, ele já questiona algumas coisas e tem dificuldade em receber isso no coração. Mas no Espírito nós recebemos, e aí a nossa alma é convencida. Nós precisamos entrar nesse conhecimento que é um conhecimento revelado da parte de Deus, que nos toma por dentro e que nos dá uma confiança sobrenatural que diz: nós sabemos que nós somos amados. Amém? Você pode baixar os seus olhos, fechar os seus olhos, começar a agradecer a Deus, dizer: Deus, obrigado que eu sou um filho amado. Tudo que é o contrário disso não é verdade. A sua palavra é verdade na minha vida. Sim, Espírito Santo de Deus, eu peço nessa hora, enche o coração de cada um. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida nessa hora. Receba a cura que vem do alto. Receba essa unção como que um mover do Espírito sobre a sua vida, tocando o seu mais íntimo do seu ser. E hoje eu tomo autoridade contra toda rejeição, no sentimento, nos pensamentos. Hoje eu declaro anulado. Fora! Declaro paz no seu coração. Declaro o mover do Espírito de testificação da palavra de Deus no seu coração. Recebe a certeza que você é aceito. Recebe a certeza que você é amado nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor que é amor,
que revela esse fruto hoje, reveste a cada um, cada coração aqui com esta tua unção de amor. Oh Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Diga sim para Ele. O nível pode subir um pouquinho mais. Então comece a agradecer. Há um nível mais profundo para ser tocado pelo Senhor nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Você que tem entendimento, já vai orando em línguas, já vai abençoando as pessoas ao seu redor. Sim, há graça, uma graça sobrenatural, um favor todo especial sobre a sua vida, sobre a nossa vida aqui. Oh Espírito Santo, esse nível de aceitação que vem dos céus, enche o coração de cada um. Cada um aqui, Senhor, cheio, cada um aqui cheio, envolvido nesse entendimento que vem do Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor que convence dessa justiça, convence o coração de cada um de nós. Oh Espírito Santo, oh sim, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Aleluia. Pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Seu glória a Deus vai abrindo os céus, seu glória a Deus vai derrubando muralhas, seu glória a Deus Ele vai fortalecendo a sua caminhada no seu espírito. E ao ter a certeza dessa aceitação incondicional do seu Pai, a grande pergunta é: como? Como eu posso agradar o meu Pai? E aí o Espírito Santo está carregado de informações para te dar. Eu quero passar hoje um versículo, basicamente, com você, desse como. Existe muito, se você pegar aí no seu aplicativo, colocar a palavra agradar, você vai encontrar uma multidão de versículos. Você não precisa fazer mais nada para que o teu Pai te ame mais. Ele te ama já. Ele te ama já, tremendamente. Nada que você faça, Ele vai te amar mais, porque Ele já te ama de montão. Agora, esse amor, Ele me deixa de certa forma constrangido. Puxa, Pai, o Senhor tanto me ama, eu quero te agradar também. Como é que eu faço isso? O meu desejo hoje é agradar o meu Pai, por gratidão, por reconhecimento, por me sentir, como diz Paulo, me constrangido. Poxa, tanto que eu recebi, como que eu posso agradar o meu Pai? Ele é tão bom. Como posso agradá-lo? Esse sentimento, ele desperta em nosso coração, que a Bíblia chama de honra. Como eu posso honrar o meu Pai? Como posso dar o devido reconhecimento, o devido valor, o devido peso para tudo que Ele tem dado na minha vida? Como é que eu posso reagir a isso? E essa certeza que havia em Cristo Jesus hoje pode estar na sua vida. Veja esse texto aqui, lá de Hebreus 11:6, anote aí, acompanhe aqui comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos quebrar esse versículo em alguns passos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos, é o meio pelo qual o Senhor Jesus se relacionava com seu Pai. A fé é pela fé que nós somos justificados, é pela fé que as coisas acontecem, é pela fé que o mundo foi feito. É um instrumento que Deus deu para que nós no Espírito nós possamos nos relacionar com Ele. É pela fé. A fé eu recebo a abundante graça de Deus, quer dizer, pela fé eu sei que eu sou perdoado, pela fé eu sou justificado, pela fé Ele me fez justiça de Deus sobre a face da terra, pela fé eu recebo o dom da justiça, pela fé o Espírito Santo habita em mim, Ele opera em mim o fruto do Espírito, e pela fé Ele opera em mim os dons do Espírito. É pela fé que as coisas acontecem, pela fé que recebo a sabedoria para discernir a sabedoria de Deus. Um pouquinho mais adiante ele diz: pela fé nós entendemos que o mundo foi feito. É pela fé que você se relaciona com a fonte que é o Criador. E pela mente você se relaciona com o que é natural, com o que é criado, com a criação. É pela fé que você se achega à fonte,
de todas as coisas, que vem a partir do Espírito. Eu não preciso ter muita fé. O Senhor Jesus diz: eu preciso ter apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda, que se eu segurasse aqui, você não iria ver o tamanhinho que é. Não dá nem para segurar, o dedo fica tremendo ali. É tão pequenininho a mostarda de fé. É pouca coisa. Um pequeno esforço nosso de tomar por verdade a palavra de Deus, que abre o céu sobre a nossa vida. Fé é tomar por verdade a palavra de Deus. É recebê-la e dizer: essa palavra é palavra de Deus na minha vida. Essa palavra, ela é inspirada por Deus e ela toca a minha vida. E quando eu exerço fé, eu recebo essa palavra pela fé, ela começa a operar na minha vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível poder se relacionar com Deus. É pela fé que isso acontece. É por uma convicção, é por uma certeza sobrenatural que nós temos no fundo do nosso coração. Para falar assim, no fundo do nosso espírito. É pela fé que eu agrado a Deus. Diga comigo assim: é pela fé que eu agrado ao meu Pai. E a fé é muito simples. Esses dias alguém disse assim: ah, pastor, fiquei com vontade de correr lá te dar um abraço. Por que não veio? A fé, ela é muito simples. O Espírito Santo te diz: levanta as mãos, adore a Deus. É tão simples. Ah, não, o que vão dizer de mim? A fé é muito simples. Quando Deus te dá uma palavra na sua boca e você pronuncia essa palavra, você exalta essa palavra, você proclama essa palavra. A fé, ela está embebida pela gratidão. A fé, ela está embebida com o conhecimento simples da palavra de Deus, que você percebe, você a recebe no seu coração e diz: essa palavra é verdade na minha vida. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Uau, essa palavra é minha. Nunca, jamais te abandonarei. Uau, Deus é comigo. Não preciso ficar inseguro. Puxa, as coisas ao meu redor estão inseguras. Nunca, jamais. Veja, 2 vezes, quando Deus fala 2 vezes uma coisa, Ele está sublinhando e dizendo: é assim, é verdade, é verdade. Nunca, jamais te abandonarei. A fé, ela recebe a palavra, toma ela por verdadeira e crê nela de coração. A fé é simples. A fé é pura. Ele diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Interessante que a fé, ela vai me fazer tomar uma atitude de me aproximar de Deus. E hoje você e eu, nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sem condenação. Não, Deus, Ele olha para a sua vida e diz: vem para cá. Ele disse para João: João, sobe aqui, quero te mostrar algumas coisas, e deu para ele Apocalipse. Ele chama simplesmente: aproxime-se dele. Deus tomou atitude. E diz a palavra que Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. E assim como Ele tomou uma atitude, Ele espera da nossa parte uma atitude. E assim, em resposta, hoje, eu posso me aproximar dEle. Veja como nós muitas vezes falamos em inglês, né? Que gentleman é o nosso Deus. Ele não entra chutando a porta. Ele ama e Ele espera esse amor ser correspondido. Quando eu busco Ele, quando eu me aproximo dEle, quando eu saio da minha situação às vezes de conforto e vou em direção a Ele e me aproximo em direção a Ele. Muitas vezes nós convidamos para vir aqui à frente nas celebrações e às vezes até nós usamos: o altar está aberto, e a gente fica conversando, mas o altar sempre está aberto, nunca teve fechado. Como é isso? Mas a ideia é que você se aproxime um pouco mais, que você tome uma atitude e saia daquilo que é às vezes conveniente, aquilo que às vezes é o teu lugar seguro, e você venha se aproximar um pouco mais. Ah, mas eu posso me aproximar aqui? Claro que pode, onde você está. Mas uma atitude faz toda a diferença. Quando o Espírito Santo pede: levanta as mãos o mais alto que você pode, é porque há um significado nisso.
Quando Ele lhe convida, chega mais perto, há um significado nisso. Aproximar-se é uma atitude que nós podemos tomar, e é uma atitude muito simples. Muito simples para que nós possamos caminhar. E quando você olha para o Senhor Jesus, você vê Ele, depois de um dia que Ele tratou com a multidão, Ele separa um tempo para se aproximar do seu Pai. Ele não diz, estou cansado. Ele diz, pega o barco aí, vocês, eu vou me aproximar um pouco em Deus, eu vou me renovar nele. Você vê Ele buscando a Deus, e nós chamamos isso de oração. Ele se separava para orar ao seu Pai. Muitas vezes Ele se separava para orar e os discípulos ficavam olhando, a tal ponto que os discípulos chegaram para Ele e pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Pela maneira como eles viam que Ele orava. Ele se separava para buscar a orientação do que falar e do que fazer com o seu Pai. Existe um texto interessante lá em Tiago, no capítulo 4, a primeira parte do versículo diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Todo relacionamento tem reciprocidade. Há um ir e um vir, há um vai e um vem. Você não pode estabelecer uma amizade em só indo. Há tempos que a pessoa também precisa vir. Você convida e uma vez o outro convida. E assim o relacionamento se fortalece na caminhada. E a palavra de Deus nos chama aqui a nos aproximar dele, chegar perto dele. Por quê? Porque tantas coisas nos afastam de Deus, tantos sentimentos, tantas coisas, tantas palavras, tantas situações, circunstâncias nos afastam da centralidade da vida, do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos sempre de novo estar nos aproximando, nos achegando mais a Ele. Você hoje tomou a atitude de se achegar a Deus. Você veio a essa celebração com um propósito, buscar a presença de Deus, buscar a presença manifesta de Deus. E ao fazermos isso juntos, o que acontece? Nós potencializamos ainda mais esse processo de experimentarmos a manifestação da presença de Deus com mais intensidade. A minha impressão é que aquele tempo de ter experiências pessoais e significativas sozinhas com Deus está se passando. Deus quer ter experiências que nos dar experiências corporativas. E eu oro muitas vezes, quando nós nos reunimos para as nossas celebrações, que os céus se abram e todos nós sejamos arrebatados diante de Deus. Porque todos estamos focados buscando a presença de Deus. A gente veio aqui para isso, para ouvir de Deus, ouvir a Deus, prestar o nosso culto a Deus. O nosso foco é esse. E quando esse é o nosso foco, as multidões elas são atraídas. E renovar esse entendimento cada dia mais, de nos achegar a Ele e com um só coração termos uma experiência de buscarmos juntos a Deus, de orarmos, Senhor, leva a Ele, há uma experiência, leva a Ele, e eu também. Eu aprendi que eu preciso orar primeiro pelos outros, depois por mim. Um dia, ouvindo o irmão Adir, que na época conduzia a equipe de oração ali na aba, ele trouxe uma mensagem sobre orar pelas autoridades. Ele pegou aquele texto e ele diz ali, primeiro ore pelas autoridades. Puxa, eu preciso orar primeiro pela cidade de Curitiba, oro pelas suas autoridades, oro pelos seus habitantes, oro pela igreja do Senhor Jesus na cidade, oro pela Shalom, oro pela minha família. Puxa, cheguei eu agora para orar. Aí já fui abençoado só no trajeto de estar orando pelos outros. Hoje não precisamos de mais experiências individuais, como disse, mas de experiências corporativas com a manifestação da presença de Deus. É isso que eu oro a Deus, e una-se comigo nessa oração, se já não está orando. Amém, queridos? E ele continua dizendo ali em Hebreus 11:6, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu preciso me aproximar de Deus e crer que Ele existe. Nós brincamos outro dia. Está tintindo Ele ou não? Está tintindo ou não? Não é pelo sentir. Ele está. E a palavra de Deus diz, creia que Ele está entre nós, como Ele disse que estava, e estaria como o ar que você respira. Ele é conosco e Ele está entre nós. Eu não consigo, e você também não consegue explicar a existência de Deus. Muitos já tentaram. E uns têm argumentos melhores, outros
não sabem exatamente o que falar. O cientista Einstein, ele deu uma tremenda de uma resposta para o professor dele. Mas às vezes eu não tenho essa resposta. Eu preciso simplesmente crer. Tomar por verdadeiro o testemunho da existência de Deus. Onde ele está? Na criação. Os atributos invisíveis de Deus, diz lá em Romanos, eles estão presentes. Ao olhar ao seu redor, ao olhar as pessoas, você vai ver que há um Deus e que se manifestou. E esses são os atributos. O jeito dele ser e fazer, você encontra no pôr do sol. É como diz aquele irmão, né, o choroso, ele fica provocando às vezes a gente com um pôr do sol bonito. Ele vai falando conosco. O mundo natural é apenas o reflexo do mundo espiritual. Assim como o nosso corpo testemunha da existência do nosso espírito, assim a criação testemunha os atributos de Deus. E vale a pena lembrar, a natureza não é Deus. Ela testemunha dos atributos de Deus. Como o universo funciona, e aí talvez um exemplo, né, da sabedoria de Deus. O universo, ele funciona em perfeita ordem, com seus milhares de astros. Não é isso que a gente vê? Todos eles, as galáxias para lá e para cá. E tem sinaleiro lá no céu, disse: agora você vai, agora você não vai. Agora espera um pouquinho até passar o Saturno, daí depois Terra você avança. Não, não é assim. Tudo funciona sincronizado exatamente. E nós temos uma dificuldade para ordenar o nosso trânsito. A sabedoria de Deus, ela está revelada no equilíbrio do seu corpo, na funcionalidade do seu corpo. Eu preciso me aproximar a Deus e saber que Ele existe. Ele está ali. E ao orar, eu vou falar com Ele e Ele vai falar comigo. É assim que Deus quer, é pela fé que você exercita isso. E ele continua a dizer que ele se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador não é uma palavra que você ouve muito, né, no seu dia a dia, mas o sinônimo seria recompensador, ou aquele que traz presentes. Ele presenteia e traz recompensas. E antes do Senhor Jesus e da sua obra na cruz, para ser recompensado por Deus, você tinha que fazer tudo certo. E então você era abençoado. Precisava ouvir a voz de Deus e então as bênçãos lhe acompanhariam. E se você não ouvisse a voz de Deus, então as maldições estariam se manifestando na sua vida e nas gerações subsequentes. Mas ao crer em Jesus, isso é ouvir a voz de Deus, e o que Deus requer de nós, você é recompensado. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Muito mais do que eu quero abençoar as minhas filhas. Ele é um pai que sabe doar coisas boas aos seus filhos. E Ele me abençoa hoje porque sou, primeira palavra que você ouviu hoje, eu sou filho. E filho a quem o pai ama. Puxa, esse eu quero agradar. O meu trabalho vai ser de excelência. Ele já me recompensou. Ele tem me abençoado de tal forma que não há esforço que eu possa fazer que possa reconhecer isso. Paulo diz assim: a graça que eu recebi da parte do meu Pai, ela me fez tremendamente frutífero. E aonde coloco a minha mão, eu sei que o meu Pai é comigo e Ele me abençoa e faz o meu trabalho prosperar. Hoje eu quero tão somente agradá-lo e honrá-lo com todo o meu viver. Quando tenho esse entendimento que Deus é galardoador dos que eu busco Ele com gratidão, com satisfação. Seja na minha vida devocional, em separar aqueles minutos que eu tenho ali na parte da manhã, ou na parte da noite, ou na hora do almoço, que eu tenho um momento ali no meu trabalho que eu possa buscar a Deus, ou como um juiz que ele comandava o Poder Judiciário aqui em Curitiba, um irmão na fé. Ele disse: quando eu chego no meu trabalho, uma das primeiras coisas que eu faço, eu vou no banheiro.
me ajoelho ali no vaso e peço graça da parte de Deus para o meu trabalho. Ali no vaso ninguém me atrapalha, me deixo aqui aqueles 5 minutinhos. Eu posso estar ali sozinho, porque eu sei a opressão, a pressão que eu vou enfrentar quando eu vou encarar aqueles processos que eu preciso julgar. Os que buscam, eles são recompensados. Você sabe aquele texto de Mateus 6 que Jesus ele menciona: o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará onde? Em público, diante de outras pessoas. Às vezes nós somos colocados em situações de honra, de posição, que nós ficamos pensando: meu Deus, como é que cheguei aqui? A graça de Deus que nos colocou. Esses dias, o pastor Werner e eu, nós fomos almoçar aqui com o alto comando do 5º Jacata, aqui do quartel do Boqueirão. A gente saiu de lá pensando: meu Deus, o que é isso? O que Deus está fazendo? Eu, o comandante, o coronel Paixão, ele fez algumas perguntas, nós fomos conversando à mesa, e depois que eu fiquei sabendo que o vice e os outros dele ali estavam todos sentados à mesa ouvindo a nossa conversa, fomos falando e compartilhando um pouquinho da história aqui do bairro, da colonização menonita, da história do povo menonita, conversando. E ele compartilhou um pensamento dele que ele tem, como ele vê as coisas. Disse: puxa, eu preguei isso no Dia dos Pais e conversei com ele. E aí ele abre a porta, diz: você pode escolher dia 15, dia 16, você vem aqui e você pode dar, não vai dar para dar uma palestra para os 500, mas 4 palestras, aí você pega os 500 e você compartilha um pouquinho o que nós conversamos aqui. Quem que faz isso? É só Deus. Quem somos nós para tentar convencer e entrar numa porta assim? Mas Deus que concede isso. Um dia eu passava ali na frente com um irmão amado. Eu disse: um dia eu vou entrar aqui. Aí ele disse: será que eles querem que você entre? Eu disse: não sei, eu vou perguntar. E quando conversei com ele, com o coronel Paixão, ele me recebeu muito bem. E puxa, que bom, venho mesmo. Que pena que no final da minha gestão que você vem, mas daí a gente já abre a porta para a próxima. É Deus que vai abrindo as portas. Deus vai te colocando diante de posição e de desafios que você sabe que é só pela fé que você vai conseguir vencer e estabelecer. Há uma graça sobre a sua vida que você não percebe às vezes no natural, mas no seu espírito você sabe que Deus quer te colocar em posições especiais. Ele se torna galardoador, ele te faz ter experiências que você no natural você não percebe como vai ser, mas ele lhe leva a orar. E foram anos de oração até conseguir um momento assim. Hoje, meus queridos, agradar ao Pai era o que movia a pessoa do Senhor Jesus. Era o que movia o seu coração. Eu quero agradar ao meu Pai. Desde o momento em que o Pai dizia: quem vai por nós? E ele dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde o momento em que ele se despojou da sua forma de Deus e se tornou homem como nós, e como homem se tornou um servo, ele fez isso porque ele tinha um amor especial pelo seu Pai. E ele sabia que o Pai amava ele e que aquilo era o melhor que podia acontecer. O seu Pai te ama. E o nosso coração é agradar Ele. E o que agrada ao Pai é que a gente creia em Jesus. Que a gente creia na obra dEle. Creia nas verdades que temos ouvido, lido na palavra de Deus e usufruído da palavra de Deus. E o que agrada ao Pai é quando você busca Ele. Quando você chega diante de uma situação e diz: meu Deus, o que eu faço agora? E Ele diz: sim, meu filho. Às vezes a gente fala por costume: meu Deus. E Ele diz: sim. E você não continua a conversa, fica pensando como você vai resolver a questão. Quando nós buscamos o nosso Pai, nos nossos desafios pessoais da semana, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele lhe estabeleceu como um filho aceito, como um filho perdoado, como um filho amado. Que creia que Ele lhe capacitou, que Ele tem justificado a sua vida. Creia nos seus desafios pessoais dessa semana, que o Senhor Jesus é com você. Creia firmemente e diga: tudo posso naquele que me fortalece. É lhe colocado um desafio na sua empresa, diga simplesmente: tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Ele vai me capacitar a dar uma palavra
ali diante daqueles militares que às vezes me assustam. Mas não preciso ficar assustado. Buscá-lo de todo o meu coração, quando eu chego numa celebração como essa, ou quando eu vou para o grupo familiar nessa semana, ou quando eu me movo para uma oportunidade onde eu vou servir o meu próximo com o meu trabalho, com as minhas habilidades, ali onde é que você está no seu dia a dia, ou você vai trabalhar num dos serviços aqui na igreja. Hoje quero lhe incentivar a renovar a mim e a você esse voto, desse propósito diante de Deus. Pai, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero chegar ao ponto como Jesus. Eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero ser como Jesus. Eu quero servir como Jesus. Eu quero agradar ao Pai de todo o meu coração. Eu quero te incentivar a nós como igreja a buscarmos juntos mais e mais essa presença manifesta de Deus em nosso meio. É o que nos difere, é o que nos faz especiais sobre a face da terra, é a presença de Deus. A presença de Deus faz da nossa música uma música especial. A presença de Deus faz da nossa pregação uma pregação especial. A presença de Deus faz do seu testemunho algo especial. Quando você simplesmente fala da manifestação da presença de Deus na sua vida. A sua família se torna especial quando você reconhece a presença do Senhor Jesus no meio dela. Faça que nem o Paulo e a Patrícia. Não é Paulo e Patrícia? Quando, não sei se vocês ainda fazem lá, depois da oração, cada um pega um copo, pega o seu cristal Sica e diz: e viva a nossa família. Por quê? Porque ela é abençoada. Viva a nossa família, porque a presença de Deus se manifesta no meio dela. Vamos fazer uns brindes assim em casa? Cada dia alguém diferente pode fazer um brinde e falar alguma coisa. É assim, né, Paulo? Aprendendo devagarzinho. Faça um brinde, celebre a presença de Deus. Viva, Deus é conosco. A sua boa mão repousa sobre a nossa vida. A presença dele em nosso meio faz o suprimento dele estar presente em todas as situações. Meus filhos, eu não sei como pagar essa conta, mas Papai do céu vai nos ajudar a vencer isso juntos. E nós vamos vencer cada passo. Quanto maior fica o desafio, quanto maior o problema, maior é a glória de Deus, maior é a grandeza de Deus em nosso meio. Não nos intimidamos, é porque pela fé nós entendemos o nosso Criador. É pela fé que nós nos movemos e pela fé nós nos relacionamos com Ele. E pela fé nós recebemos a palavra e pela fé nós damos testemunho. É pela fé que nós nos movemos, porque o justo, ele vive pela fé. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. É pela fé que nós recebemos a vida em abundância. Como disse o primeiro versículo que foi lido hoje: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Quero te convidar hoje a dar essa oportunidade, a crer na palavra de Deus e a receber a Jesus como o Senhor da sua vida. E como nós fazemos isso? Por uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar juntos assim, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor nos ama, que o Senhor me ama. Eu aceito o teu perdão, eu aceito o teu amor e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor da minha vida. Pai Celeste, aqui está o meu coração. E enche-me com o teu amor, com a tua presença, com o teu falar. E eu quero te servir todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos diante do Senhor. Eu vejo famílias se reunindo em amor, se abraçando, se cuidando. Eu vejo famílias cheias da presença de Deus. Oh, sim, 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 por favor, mais som, mais som. Oh, Yaramaye, você está diante do
seu Pai, diante do seu Pai, abundância de alegria, diante do seu Pai, abundância de amor, do seu Pai, abundância do amor é sobre você. Mergulhe diante do Senhor, batendo as visões do alto. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida. É hora de orar pela salvação dos seus familiares. É hora de declarar o poder de Deus sobre a sua empresa. É hora de declarar o poder de Deus sobre os projetos que Ele tem lhe dado. Na presença do Senhor há o poder do impossível. É pela fé que o impossível é cessado. Aquilo que a mente e o coração diz não é possível, o Espírito diz é possível. Recebe as visões de Deus, recebe os olhos abertos, iluminados do seu coração, para que você veja como o seu Pai vê as coisas. As visões de Deus estão sendo entregues, as visões de Deus estão sendo entregues ao seu coração. Beba dessa água, dizendo obrigado, Senhor, eu recebo na minha vida. Pela fé que você percebe o mover do Espírito, pela fé que você se move no Espírito. Pai, que essa é a nossa identidade, esse ambiente é a nossa identidade, esse ambiente é o seu ambiente, esse é o ambiente de que nós somos saudáveis, esse é o ambiente que estamos cheios de vida, esse é o ambiente que nós somos verdadeiramente o que somos em Cristo. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. A sua palavra, Pai, se multiplique no coração e na vida de cada um de nós. E essa hora de você se tornar um profeta debaixo do poder do Espírito, e a ir para outra pessoa e compartilhar o que Deus lhe deu. A palavra sempre é para ser compartilhada, ela sempre é para ser dada, e quando você dá, é que como que os rios se abrem, é como que a flor se desabrocha, é quando aquilo que parece que é nada, você compartilha, aí é que vem o fluir do Espírito Santo. Compartilhe, fale com alguém, uma palavra, uma frase que veio, uma imagem que apareceu à sua vida. Abençoe alguém nessa hora, abençoe alguém nessa hora. Saia do seu lugar, graça e paz, querido. Deus abençoe a sua vida e você seja usado tremendamente como um profeta de Deus. Glória a Deus. Uhul.